Marcas, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. Bom dia, boa tarde, boa noite, como alguns me pedem, porque alguns episódios eu deixei de fazer essa entrada. Então, para você que está aí como eu, na madrugada, uma excelente madrugada de podcast para você também. Hoje eu estou aqui com o Ricardo Dal Bosco, importado diretamente de São Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Conte. E esse bom dia, boa tarde, boa noite me lembrou, inclusive, um filme de 1998 com Jim Carrey, o Show de Truman. Show de Truman. Você lembra que ele fazia essa apresentação lá naquele... Era uma espécie de um Big Brother, né? Como falávamos há pouco num bastidor, um BBB, onde ele vivia numa bolha, né? No inconsciente. Ele não sabia que estava sendo monitorado, manipulado, mas aquilo parecia ser ficção, mas tem muito mais realidade. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de estarmos dentro das nossas bolhas, seja ela geracional, dentro da nossa empresa, dentro da nossa casa, dentro do nosso próprio ambiente profissional. E vamos furar essas bolhas, vamos estourar a bolha para a gente poder ganhar mais espaço, mais cobertura de mercado, seja profissionalmente, seja com pessoas, para a gente poder ter um crescimento até mesmo pessoal, interagindo bem com pessoas de perfis diferentes. Mas eu queria fazer uma chamada diferente aqui na abertura sobre o Dal Bosco, que ele tem uma coleção de títulos. Eu até vou fazer a colinha aqui para poder não esquecer e fazer na ordem, né? Ele que é palestrante, mentor de marcas pessoais para carreiras de sucesso, LinkedIn Top Voice e LinkedIn Creator, CEO, escritor de best-seller, conselheiro, personal branding, professor, doutorando, colunista, embaixador de marcas e também podcast, né, do Dal Bosco Cast. Exatamente. Então, será que ele é multicarreira, gente? Será que ele se encaixa aqui no nosso capítulo 5 do Entre Drones e Dinossauros? Mas no finalzinho a gente vai falar um pouquinho dos livros, e tem livro também do nosso convidado. A gente vai falar como se tornar, sair da invisibilidade, né, Dal Bosco? Sair da caverna e se tornar inesquecível dentro disso. Exatamente. E veja a quantidade de possibilidades que a gente tem hoje, Conte, que não existia no passado. Você acabou de bem falar, e é retratado na sua obra, né? O profissional multitarefas. Se fôssemos há 20, 30 anos, você ter 2, 3 exercícios de profissão, você ou estava vivendo de bicos. Meu Deus, eu acho que o meu vizinho, o Conte, deve estar passando dificuldades, porque ele tem 2, 3 empregos, né? Ou então você era ganancioso. Nossa, fulano já não tem uma casa e um carro do ano, precisa, né, ter 2, 3 empregos. Como é que será que ele cria os filhos? E aí dá lá o vizinho, a vizinha se metendo, inclusive, como é que você cria a sua família e quantos empregos você tem. Isso no passado, né? O bico soava como ou ambição ou então necessidade. Hoje em dia, desde que isso se conecte, cada uma das atividades, por exemplo, você pode estar como executivo e também como palestrante, como um conselheiro, como um escritor, né? Como um treinador. Se tudo isso se complementa, isso não é feio para ninguém. E muito pelo contrário, você rompe a sua bolha convencional, como você bem falou há pouco, e lidar sendo este profissional, né, na chamada slash career, carreira slash, carreira por barras, ou seja, essas várias funções lhe possibilitam um acesso a pessoas que antes você não teria, então você fulha a sua bolha convencional, lhe possibilita ganhos sim financeiros também que antes não teria, e possibilita, muitas vezes, ir ao encontro de um propósito maior. Porque antes, se você estava apenas como executivo, por vezes você não tinha dentro da sua profissão algo totalmente realizador. E por vezes você está como executivo, mas agora se encontrou muito como um palestrante, como um comunicador, até mesmo como um escritor de um best-seller. Quando você começa a entender essa capacidade de criar um ecossistema à sua volta, e aqui tem uma das grandes tendências do profissional do futuro, criar um ecossistema à sua volta, e o porquê disso, Dal Bosco? Porque a partir de agora, Conte, você é o seu nicho. Você é a mídia, inclusive. Antes, era a gente olhando para o que está fora. E lá é que estava o conteúdo, lá que estava a informação, lá que estava a verdade. Hoje em dia, tudo é possível rodar ao seu entorno. Então, o profissional que não tiver essa multitarefa, essa multicarreira, essas funcionalidades que se complementam, o acesso à criação de pontes,
né? Ou seja, conexões poderosas não irá acontecer. E qual que é o futuro das próprias carreiras, né? É o futuro em termos de criação de pontes, ou seja, é a estabilidade por meio de conexões e não apenas a estabilidade de emprego, que esta estabilidade já não existe mais. Afinal, a média de um brasileiro no mercado de trabalho atual, dado do CAGED, Ministério do Trabalho, menos de 2 anos um brasileiro fica em uma companhia. Exatamente 19,3 meses. Nós já vamos entrar no papo das gerações. Eu vou te perguntar daqui a pouco se isso está sendo impactado também pelas novas gerações, pelos novos olhares. Mas fazendo essa amarração, faz muito sentido e conversa muito de perto com o meu capítulo nesse livro, porque, a gente vai ter, e já estamos vivendo, né, profissões diferentes, profissões que estão minguando, e esses profissionais precisam migrar para outras áreas. Então, o próprio tempo de permanência na mesma carreira tende a diminuir, já vem diminuindo nos últimos anos, porque algumas carreiras estão acabando e novas estão surgindo. Então, o multicarreiras ele não é apenas simultâneo, mas também sequencial. Então, um profissional se forma, faz uma educação formal, começa uma carreira, em vez de ele ficar 20, 25 anos, talvez ele fique 15 anos nessa carreira. Inclusive, Conte, para uma outra área. Eu acredito muito nisso que você acabou de falar, porque como é que nós fomos educados nas gerações passadas? Baby Boomer, X, Y. Estude 4 a 5 anos, tenha lá, né, o seu bacharel como engenheiro, por exemplo, e os próximos 40 anos de profissão, exerça aquilo que você passou estudando. Então, olha o nível de loucura. O que a gente estuda em 10%, a gente leva aquele peso como uma obrigatoriedade por 90% da nossa vida profissional, ok? Claro, era assim não por nossa culpa, mas era o que tinha de acesso. Era um modelo. E funcionava. Hoje em dia eu aposto muito nas novas gerações, no sentido principalmente de gerações Z e Alpha, como elas têm opções, o que não havia no passado, é que se forem fazer uma graduação, geralmente aquilo será apenas o arranque, o início de uma vida profissional, mas não o todo. Então, muitas vezes, o que estes profissionais se formarão, a não ser quando ele vai fazer uma graduação que exija um número para exercer aquela profissão e que, de certa maneira, dá um peso maior para ficar amarrado a ela. Você tem que ter lá um CRM, né, um número perante a OAB, um CRO, e lá vai. Agora, fora isso, imagina um profissional formado em marketing, em logística. Muitas vezes a faculdade ela vai ser só os primeiros 5 anos daquele profissional. Por causa que se tem opção e ainda um segundo agravante, um segundo motivador. Porque provavelmente o que existe de graduação hoje e no que ele vai se formar no agora, em 10 a 20 anos, nem mais aquela formação tende a existir. A não ser que forem as tradicionais que assim continuarão. Ou seja, se apegar na graduação, num papel, para aquilo ditar o resto dos seus 40 anos, para a geração Z e Alpha não será uma verdade. Eu digo ainda que seria um risco muito grande você determinar seus próximos 40 anos com o que você vai aprender apenas nos próximos 4 ou 5 anos. Talvez, há 40 anos atrás, isso fosse menos arriscado pela constância, né, pela perpetuação. E quem conseguia 40 anos fazer graduação? Isso já era um grande diferencial, isso garantia uma estabilidade maior como um profissional competitivo. Na virada do século, eu quando entrei na faculdade nos anos 2000, eu já sabia que, puxa, terminou a faculdade tem que me dar uma pós, porque já não era mais um diferencial nos anos 2000. Né? Graduação tinha virado commodity. Commodity, ou seja, eu também tenho que ter uma commodity. Né? E, ou seja, antes a gente corria para ficar na frente. Hoje a gente corre para ficar no mesmo lugar. E se a gente bobear um pouquinho, a gente fica para trás. Porque a abundância de informação, de canais, de acesso à educação que a gente tem, não apenas a formal, mas também a informal, e não é uma questão diferente da internet, eu falo muito isso, né? Não é nem 8 nem 80, é o que está no meio. É como que eu uso um pouquinho da formal, com um pouquinho da informal, um pouquinho de várias fontes diferentes. Né? 1 minuto no YouTube me resolve um problema pontual. Né? Um livro me resolve um problema para o resto da vida. Uma formação acadêmica me resolve vários problemas para que talvez eu nem esteja preparado daqui 20 anos para encarar. Mas se eu ficar parado e não continuar estudando, daqui 20 anos vai chegar, eu não consigo nem identificar o problema. E talvez, Dal Bosco, para a gente entrar no assunto das gerações aqui,
Seria esse uma das grandes mudanças de olhares das gerações, dos profissionais que estão no mercado hoje, né? E aqui no Entre Drones e Dinossauros é uma obra que a gente fala muito desse conflito também, mas não como qual é o melhor, e sim como que a gente concilia o novo e o velho, a inovação e a tradição, né? Então, puxa, será que os novos eles estão muito mais atentos a essas mudanças, sendo seduzidos por essa abundância de possibilidades? E nós somos talvez uma geração que a gente olhou, puxa, por que eu tenho que ficar apenas em um, né, caminho se eu posso ter vários? Né? Então, para você me responder isso, já trazer quais são as gerações que a gente encontra no mercado hoje. A experiência nas gerações anteriores, ela estava em quais quesitos? Tempo de trabalho e quantidade de informação. Ou seja, não tinha como você ser um jovem e ter volume de informação. Por quê? Porque você não tinha acessos e você não tinha tempo de jornada para que a informação entrasse. Então, sempre o poder ele estava totalmente aqui no topo, concentrado no topo, seja numa família, seja numa hierarquia educacional, seja dentro das próprias empresas. É aqui, né, neste extremo, que se concentrava todo o poder do conhecimento. A partir do momento, principalmente na virada ali dos anos 2000, né, que é onde você começou o seu processo de graduação, ela vai, o que a gente tem? O advento das redes sociais. Então, se antes procurávamos muito a informação em poucas e escassas fontes, Barça, Almanac Abril, Revista Seleções, fita cassete, tá? VHS, ok? Você tinha que ir numa locadora esperar a fita para talvez adquirir um conhecimento. Você tinha que ir a uma biblioteca municipal, uma biblioteca do colégio. Isso se você não viveu numa linha de pobreza ou miserável. Então, você já tinha algum acesso, mas era muito difícil. Então, eram muitos anos atrás daquela informação para que, de alguma maneira, isso lhe colocasse no topo. E aqui estavam os decisores. Quando a gente tem a virada para um boom online das mídias sociais, mas principalmente a partir de 2003, que dá uma grande subida com o surgimento da MySpace, Fotolog, Orkut, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, que é de 2003 também. Logo em seguida a gente tem Instagram, temos TikTok, WhatsApp, entre milhares de redes sociais que hoje existem, né, segmentadas ou gerais. Muitas das pessoas começam a consumir a informação diretamente nessas redes. Então, o seu novo jornal passa a ser a rede social. Então, domingo de manhã tem muitos executivos que estão aonde? No LinkedIn, vendo conteúdo, e não mais abrindo Diário Catarinense, Folha de São Paulo, Correio Brasiliense, lá vai. Que era o jornal do domingo de manhã, por exemplo. E vale um recorte, né? A gente já falou por aqui com headhunters, com profissionais de RH. O LinkedIn, gente, não é uma ferramenta única e exclusivamente para arranjar emprego. Até porque, se você é daquele profissional que você vai acessar o LinkedIn, recuperar a senha, depois de 2 anos, quando saiu da empresa para procurar uma vaga, seu perfil não vai ser muito competitivo, não vai chamar atenção. Se a pessoa falar, agora perdi o emprego, vou ativar o meu networking. Se ele falar isso, já está tudo errado, já está tudo ruim. Só está faltando estratégia. E o LinkedIn é, sim, um grande arcabouço de conhecimento. Você tem artigos, você tem muita gente boa. Tem, como toda outra rede, muita coisa ruim. Mas tem muita coisa boa e é uma fonte de aprendizado. Concorda comigo? Exatamente, meu caro. Porque quando a gente vem, né, nessa linha deste boom das redes sociais, e o LinkedIn é uma delas, ele começa, inclusive, sendo apenas um cato online. Era apenas um depósito de currículo. O LinkedIn funcionava dessa maneira. Até 2016. Em 2016, o LinkedIn ele é adquirido pela Microsoft pelo valor de 26,6 bilhões de dólares. Na época, a maior aquisição de uma rede social no mundo foi passada só depois de alguns anos pela aquisição do Elon Musk ao Twitter, ao atual X, que daí passou dos 40 bilhões. Mas na época foi um grande boom. E o que a Microsoft fez? Espera lá, eu tenho uma base aqui já significativa em nível mundial de cadastramentos. Por que não deixar as pessoas produzirem conteúdo? Por que não deixar elas se expressarem além de incentivar? E quando uma rede social abre para você postar, e a Microsoft fez isso com o LinkedIn, abrindo para artigos e posts, como funciona até hoje, ela possibilita o quê? Que nós possamos nos posicionar. Então eu começo a me expressar.
Então eu não fico apenas num processo de uma rede social reativa. Coloco lá o meu currículo e fico de braços cruzados esperando que alguém me encontre um dia na vida. Agora eu posso ser proativo. Eu posso gerar valor, eu posso somar e o outro lado me retribuir. E, consequentemente, eu formo comunidades, só que digitais. E isso me dá, né, um respeito, uma admiração, um reconhecimento, começo a construir uma reputação. Inclusive, eu posso chegar a um nível de ser uma autoridade moral em determinado assunto. Por exemplo, em personal branding, em marca pessoal. Quando a gente começa a ter esse acesso à informação de forma muito difundida, e olha a geração Z, já chega a 40% no LinkedIn. Há alguns anos era 3, 4% apenas. 40% do LinkedIn já passa a ser a geração Z, que muita gente não dá bola. Quando você começa a entender que as redes sociais se transformam em canais para obter a informação, o que antes essa informação que ficava concentrada apenas no topo, agora, desde aqui da base da escada hierárquica corporativa, profissional, o trainee, o analista, o estagiário, ele já tem muita informação, assim como o CEO, o presidente e o conselheiro. Até mesmo porque essas duas figuras estão dentro do mesmo ambiente. Coexistindo. De uma timeline muito parecida, de uma bolha que cada um está inserido. Isso faz com que o CEO tenha a mesma quantidade de informações e qualidade em 80% a 90% de quem está aqui na base. Tudo bem, esse cara agora tem dinheiro, ele foi fazer o OPM Harvard, ele foi fazer Stanford, ele fez uma formação em Princeton, né? Ok, tem aqueles 10%, 20% ali que ele busca esse conteúdo. Mas em 80% agora a gente está todo mundo igual. Não apenas em termos de cargo hierárquico corporativo, mas também em classe social e econômica. As tais classe A, AAA, classe B, classe C. E aí eu falo, seja você morando em Curitiba, no Batel, né? Ou então na Grande Curitiba, em Colombo, em Pinhais, São José dos Pinhais ou na Serra, independente, você tem o mesmo acesso à informação em grande parte do tempo. E isso mudou todo o jogo nos últimos 20 anos. Por quê? Por causa, se eu dou informação agora para 80% em comum, o poder de decisão não está mais aqui, né, no topo. O poder de decisão ele começa a ser permeado, já que é mais difícil enrolar as pessoas, porque elas possuem acesso, o que muitos governos e o que muitas empresas limitaram por muito tempo. Quando a gente pulveriza o acesso à informação, não quer dizer que ela vai transformar a informação em conhecimento. Aí é uma questão geracional, né, da gente discutir. Mas se ela tem um acesso à informação, ela pode tomar uma decisão do que fazer com aquilo. E é o que a Z hoje em dia está fazendo muito no trabalho, no sentido de, antes eu não tinha informação, agora eu tenho. E se eu a tenho, eu posso escolher para onde ir. Se eu a tenho, eu não preciso ter tantas amarras, pois como é que era a geração? O leque é maior. O leque é maior, porque como é que era a geração do Conte, do Dal Bosco, de outras gerações até mais velhas? Geração silenciosa, geração Baby Boomer, geração X, até a geração Y. A gente não tinha opção. Você não tinha um ambiente que lhe pulverizava pelo Brasil ou mundo afora, além do bairro, da vila ou da cidade onde é que você nasceu. Não tinha como você ter um outro horizonte, a não ser que você nasceu em berço de ouro. Conte provavelmente não nasceu em berço de ouro e Dal Bosco também não. Senão a gente não estava aqui trabalhando, né, num dia chuvoso, né, Conte, dentro de um podcast, ok? Então a gente teve que, eu digo que o nosso sucesso sempre custou muito suor. E por que eu falo isso? Porque eu não podia dizer não a uma empresa, ou falar estou indo embora dessa indústria, ou então mandar todo mundo a merda, porque eu não tinha opção. Porque a indústria eram 2, 3 na sua cidade. Se você queimasse filme com uma ou outra, você não tinha mais emprego, fora o relho que você ia levar em casa. Né? Ou a vareta de marmelo, goiabeira, ou então a havaiana voadora, com um prego ainda para prender a tira. Sim. Você não tinha opção. Agora, será que esse cenário a gente acompanha para a geração alfa, que está entrando como menor aprendiz agora, os primeiros alfa estão fazendo 14 anos, ou para a geração Z, que já está inserida no mercado de trabalho, que são
ali nascidos de 97 até 2009, então o pessoal que está entre os 18 ou 25 anos atualmente, será que eles têm esse problema? Não. Eles podem dizer para a sua empresa, cara, não gostei dos propósitos, né, do seu propósito aqui da empresa, sua missão, seus valores, e estou vazando. Estou vazando por quê? Porque ele tem informação sobre quem está do lado, ele tem informação sobre outras opções, não só aqui, mas também da própria opção remota de trabalhar para onde ele quer, no Brasil ou no mundo. Depende daí skills, se ele domina algumas habilidades, como, por exemplo, o próprio idioma. Mas mesmo que não domine, ele mora num país continental que tem muita opção para trabalhar sentado, no que eu digo não é nem no trabalho em casa, né? Mas é um room office, né? Não é um home office. Exatamente. Não importa onde você está. Ele trabalha o que você está entregando. É isso aí. Então, hoje, o acesso à informação possibilitou, independente da geração, né, oportunidades que antes não haviam. Então, a gente passou aqui por 3 grandes ciclos. Um ciclo lá na década de 60, 70, onde poucos tinham formação, graduação. Poxa, você tinha que ser filho de rico ou ter uma oportunidade. A escassez era o que ditava. E quem tinha era o topo da sociedade em termos de controles, né? Porque detinha totalmente o conhecimento, ou era até considerado um sábio por tabela. Depois a gente teve, principalmente ali na década de 90 até o comecinho dos anos 2000, um acesso muito mais fácil às graduações, né? Era a época dos Fiescs da vida, das bolsas, mesmo que não tinha tantos recursos, conseguia, por vezes, um acesso às graduações. Começou a pulverização das faculdades com preços até mais acessíveis, então muitos conseguiram acesso à graduação, então apenas ter um diploma já não servia mais. Dependia onde você se formou. Você fez PUC, você fez USP, o FPR, né? Você é um filho da PUC, né? De onde é que veio este cara? Hoje em dia, faz 7, 8 anos que muitos RHs e headhunters nem perguntam onde você se formou, porque aquilo não é mais o determinante. Você sabe fazer? Você consegue entregar? Aquilo é um commodity. O estudar e estudar até o final da sua vida, até os seus 70, 80, 90 anos que viveremos, isso é o básico que você tem que fazer por você e não por mim. Antes você se graduava para o outro. Agora a sua graduação serve para você. Entendeu? Porque para mim pouco importa. Porque é muito fácil hoje, né? Claro, fácil, novamente, fazemos um asterisco. Se você não tem uma vida miserável, né? E numa linha de pobreza. Agora, se você está ali numa classe média, né? Média e média alta, você tem total condição de fazer hoje faculdades a partir de 200, 300 reais, né? Se bobear por mês. Então, ou seja, isso não muda mais o jogo de ninguém. A faculdade onde está, busque formações, porque para estar inserido no ecossistema, se forem faculdades boas, ótimas, espetacular. Espetacular. Mas ela não é ditadora. Né? O problema não é você fazer ou não fazer a faculdade, mas sim entender que fiz a faculdade, pronto, acabou. Isso já não basta, não é mais suficiente. O tal do lifelong learning, ou seja, o quanto você consegue se renovar, a velha máxima do Toffler, né? O profissional do futuro é aquele capaz de aprender, desaprender e reaprender. Ou seja, não se prenda a velhos dogmas do passado. Gente, eu tenho uma campanha, né, quem é meu aluno sabe, hoje em dia até foguete da ré, por mais inconveniente que seja para aquele discurso motivacional, que você vai para cima, você vai para frente, sim, o foguete evoluiu. Elon Musk provou isso. O custo de levar 1 quilo de qualquer coisa lá para cima caiu para menos de $200. Né? Conte e veja como nós aprendemos, ou fomos doutrinados, eu costumo dizer. Estude até seus 23, 25 anos, ok? E depois passe os próximos 40 anos de vida trabalhando em algum lugar. Você para de estudar, era assim, e o resto dedique-se a um CNPJ, ou alguma indústria. É quase um resquício de revolução industrial de 200 anos atrás, esse modelo de trabalho. Tanto é que você deixa o seu filho 7 da manhã num colégio, ainda o resquício de décadas e décadas. Por quê? Onde faz sentido ter que acordar uma criança numa metrópole 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, para ele conseguir chegar no colégio 7, 7 e meia? Não faz sentido nenhum. Até interfere na própria saúde da criança, que ela deveria estar dormindo até as 8, 9, né? Tendo um relógio biológico, infantil, era o que seria o mais adequado. Mas por quê? Porque os pais precisavam depois de trabalhar na fábrica. Às 8 horas, tinha que 7 e meia, 8 horas, tinha que entrar na fábrica.
Nós fomos moldados dessa maneira, mas não tinha-se opção. Hoje em dia, esquece esse negócio, vou estudar até os 25 e depois começar a trabalhar. Se você não estiver estudando até os seus 80, você está completamente fora dentro dessa jornada. Então, o estudo hoje, ele não é mais um grande diferencial. Ele é o básico que você pode fazer por você, não pelo outro. Do Bosco, e estariam as gerações mais novas mais atentas a isso? Talvez não por uma consciência, por uma visão estratégica, até pelo seu pouco tempo de carreira, né? Mas talvez por entender que o seu meio, o seu arredor, isso é comum. A característica da Z... Eles estariam mais preparados para fazer isso de uma forma mais orgânica do que os demais? A característica da Z é... Uma das características da geração Z é não gostar tanto da cobrança como nós fomos impostos no passado, ok? Então existe aqui uma ruptura com relação a isso, porque agora eu tenho mesmo acesso à informação do que o cara mais velho. Isso me faz ser questionador. A geração Z é espetacular em questionar, porque ela tem informação que as gerações passadas não tinham. E mesmo quando Y e X tinham informação, não podiam questionar por hierarquia, ok? Por hierarquia, respeito e lá vai. O Z, ele é muito questionador. Agora, se eu questiono porque eu tenho informação e se eu não gosto de ser tanto cobrado como as outras gerações eram e muito, e aí vem vários benefícios disso e vários traumas, tá? Mas se eu não gosto tanto de ser cobrado, por que eu vou ficar 4, 5 anos estudando em uma série de provas? Por que eu vou aprender integral, derivada e lá vai? Se talvez eu nunca vou usar, ou então a própria inteligência artificial resolva aquilo para mim em milésimos de segundos. O porquê? A grande questão é que não está sendo explicado o porquê, porque grande parte não tem a resposta. Então querem apenas ter uma imposição sobre o Z e o alfa no sentido de faz. Só que o faz já não adianta mais, porque eles têm informação para lhe perguntar de volta por quê e para quê eu tenho que fazer. Ou seja, aquela autoridade do comando e controle, né, dos baby boomers, até um pouco do X também, ela não se sustenta mais porque ela não faz sentido, make sense, né? Para gerações novas. Antigamente fazia sentido porque uma questão de uma linha de comando. E era a única opção. E eu já falei isso para um CEO de uma empresa que falou, olha, meu papel é vir aqui te trazer alternativas, te dar um parecer de qual caminho seguir. Como a decisão é sua, e você está escolhendo aqui, eu não estou escolhendo, e faz funcionar, o meu papel agora é executar da melhor forma possível o que você fez. Eu protesto, eu aponto esse aqui como o melhor caminho. A partir do momento que o caminho é esse, meu juízo diz que eu tenho que executar o comando, né? Porque isso faz sentido numa visão hierárquica, mas não faz sentido na cabeça de que tem a informação, o conhecimento, está olhando várias possibilidades, você que manda, mas a empresa é sua, mas é pior fazer, então não vou fazer. Ou seja, a hierarquia, não é que ela não tenha valor, mas ela não está se sobrepondo ao fazer sentido. Então talvez as novas lideranças tenham que mudar um pouco o discurso do comando e controle para uma liderança inspiracional que faça sentido, que construa sentido para que as pessoas queiram fazer o que seja preciso ser feito. A hierarquia no passado, ela estava baseada apenas em 2 esferas. A esfera do dinheiro. Então, se eu nasci, né, vindo de um reinado, se eu nasci num berço de ouro, eu tenho dinheiro e mando para baixo, certo? Então, me obedeçam porque eu tenho esta posse. Ou então, o poder estava na quantidade de informação, onde eu também ditava as regras para baixo. Vamos lá. Hoje em dia você pega um youtuber de 16 anos que arrecada, por vezes, num ano, 5 milhões de reais, enquanto um executivo não conseguiu, às vezes, arrecadar aquilo nos 30, 40 anos dele de trabalho, o que causa uma indignação. Então, o dinheiro, ele já não tem mais a regra que era do passado, que você precisava ou ter nascido, né, já abonado, ou então trabalhar muito para se esforçar muito. A gente cresceu ouvindo isso, se esforce muito, seja um bom menino que um dia vai dar certo. Mentira!
Mentira, né? Se fosse essa a única forma, pô, o Conte e Dal Bosco estavam trilhardários dentro dessa jornada. Então, isso já foi por água abaixo, porque os jovens já mostram que essa não é a regra. Eu posso ficar rico, eu posso ter antes de ser. E é isso que deixa Baby Boomer X e até o Y muito indignados, porque nós aprendemos com um chip diferente, uma formatação distinta. Seja, trabalhe por 40 anos, estude, e aos seus 65, se você se aposentar, aí você vai ser feliz. Aí opte, né, por ir buscar a sua felicidade. More daí onde você quer. Construa a sua casa de praia ou vá morar no sítio criando ganso. É assim como nós fomos educados. Sim. Mas nesses 40 anos, né, dane-se sua saúde mental, até mesmo porque isso daí era coisa, era balela, né, não se existia isso, era um sinal de fraqueza. Trabalhe que nem um cavalo e depois aí se um dia você ficar doente, o problema é seu, porque você é um fraco. E olha que interessante, em 2013 eu fiz o lançamento da Easy Taxi aqui em Curitiba. Tá. Né? No mundo, nós falávamos em Uber, pré-Copa do Mundo. Nossa frota aqui era de 750 táxis, uma metrópole. Então era muito insuficiente, dia de chuva como hoje, impossível. Se fosse continuavam sexta, laranjas? Sábado, noite, laranja, né? Todos laranjinhas. Fiz Curitiba e São José dos Pinhais. Também tem uma frota grande e, em função do aeroporto, tem muito esse translado. Mas a grande resistência do tiozinho, né, motorista, que é aquele cara que está nessa jornada de 40 anos fazendo a mesma coisa, não era um olhar de oportunidade, puxa, e eu estou falando de Uber, estou falando de aplicativo para motorista de táxi, que eu posso receber uma chamada aqui nesse celular agora e atender a cliente que está na rua de trás, eu não faço ideia que ela está precisando de um táxi, e ela não faz ideia que tem um carro parado nesse ponto aqui, que salvo quem tinha as radiotáxis, né, tinha um comando de rádio para receber a chamada. E, puxa, é muito lógico isso. Não era. Existia uma revolta muito grande? Não. Porque essa molecada agora está querendo fazer isso, não é assim que funciona, porque eu estou a minha vida inteira penando. E você não pode ter uma vida fácil como essa. Você tem que passar pela mesma arrebentação de 40 anos que eu passei. Eu demorei uma vida para conseguir pagar X mil reais naquela faixa, aquele adesivo do carro e receber uma chamada pelo rádio. Então não pode ser fácil para qualquer um no aplicativo. Eu sou contra. Ou seja, é uma forma de pensar onde você não está passando pelo mesmo caminho espinhoso que eu passei. Então eu não sou a favor disso. Quando ele não enxerga que a própria categoria está ganhando com isso. Não levou tempo, né? Veio o mesmo modelo aplicado para qualquer outro profissional. E aí a gente tem todas as discussões de Uber, de aplicativos e tudo mais. Mas por quê? Porque, sabe como é que eu performei? Eu descobri que tinha um concorrente, a 99 na cidade, 3 meses antes. Liguei para São Paulo, falei, deposita grana que eu vou passear de táxi. Como assim? Você tem grana para ativar a promotora, fazer as blitz? Não, continuo fazendo. Só que agora eu vou trabalhar com 3 equipes diferentes à noite. Mas como é que você vai gerenciar? Andando de táxi. E eu pegava pelo aplicativo o garotão que já tinha seu iPhone, já tinha seu plano de internet e vinha com aquele papo né, como é que tá o movimento, você quer entrar para o maior do mundo? Estamos ativando Curitiba, sou o City Manager, melhor cartão de visita que eu já tive até hoje, provavelmente que vou ter o resto da carreira. Mas qual que era a conversão? Pegar o comportamento de quem já estava adotando. Eu pulava aquela conversa chata de convencimento, de fazer sentido para alguém que não queria ver sentido naquilo. Porque eu gastei muito tempo e dinheiro fazendo negociação com o operador de telefone, com o fabricante, pegando melhor o modelo mais básico, uma condição promocional parcelada, ia lá na garagem onde tinha vários frotistas, vários motoristas, para poder fazer o convencimento. Convertia, mas muito pouco. A hora que eu mudei o foco para uma segmentação de perfil que tinha um comportamento de já ter adotado a tecnologia, eu era apenas mais um. Falei, olha, te dou 3 meses de isenção, abre os 2, não precisa competir, abre os 2, eu vou garantir que vai ter mais chamada para você. E eu quero para fazer em 4, 5 meses, a gente fez em menos de 3 meses. Né? Por quê? Porque achei o público correto. E aí eu faço uma virada do bolso para a gente falar de perfil, falar de comportamento, mas falar desse conflito que, vamos lá, gente, né? Conflito geracional não é uma exclusividade do nosso tempo, não é uma inovação que nós criamos hoje. Isso acontece desde que o mundo é mundo, não só com os humanos, mas com todos os seres vivos, né? O conflito geracional por habilidades, por experiências, por entendimento de mundo diferente. Agora, o que sim é novo, e isso nos assusta um pouco mais, porque talvez tensione ainda mais essa corda
dessas interações é que nós temos aí 4, 5, dependendo do ambiente, até 6 gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho, ou pelo menos no mesmo mercado de trabalho. Então, quando você coloca lá o fundador da empresa, um signing, e você tem o estagiário, o trainee, né? O estagiário, pelo menos por enquanto, vamos falar aí 2025, né? Nós temos aí os primeiros alfas chegando também no mercado de trabalho. Como é que fica a cultura da empresa? Como é que fica a liderança? Como é que fica esse molho no caldeirão mexido com todo mundo junto e misturado? Conte, ano passado eu comecei a soltar a notícia que muita gente não tinha detectado isso ainda e acabou viralizando em várias mídias, onde eu alertava o seguinte: a partir de 2024 a gente vai ter algo inédito no mundo. 5 gerações coexistindo no mesmo espaço de trabalho. Nunca isso aconteceu. E o porquê que isso é possível? A expectativa de vida aumentou em grande parte dos países nas últimas décadas, longevidade. Apesar da pandemia ter reduzido, por exemplo, no Brasil era de 77 anos, baixou para 75 e agora tende a voltar, né? 75 em média, porque mulheres 79 e homem no Brasil 72 anos. Quando a gente pega aumento da expectativa de vida e o acesso à informação, ao trabalho facilitado, a gente tem a situação atual. Grande massa X e Y totalmente no ambiente corporativo. Temos Z, que são os entre 18 e 25 anos, entrando cada vez mais em volume. Só que temos baby boomers, muitos ainda trabalhando, Ativos. porque baby boomer é aquele que nasceu após a Segunda Guerra Mundial, né? E foi até ali aproximadamente 61, tá? 1961. Então muitos ainda continuam trabalhando. Ou seja, os tardios ainda são vovô garotos, né? Exatamente. Então, e por que também muitos continuam trabalhando? Porque cada vez mais é difícil se aposentar nesse país. Sim. Então, muitos baby boomers continuam na ativa, só que a gente tem, a partir de 2024 para 2025, algo que é realmente surpreendente, porque é a segunda geração que coexiste, segunda geração digital, já que Z e Alpha nasceram totalmente digitais, mas temos aqui a geração Alpha entrando no mercado de trabalho com menor aprendiz, porque os primeiros Alpha começam a completar 14 anos. São os nascidos ali a partir de 2010, 11, 12, sempre tem essa zona nebulosa ali de transição, né, dependendo do estudo. Então, quando a gente começa a ver essas 5 gerações coexistindo, não adianta pegar, botar uma linha de corte e acreditar que a expectativa e a missão de cada um vai ser igual, porque não vai. Uhum. Né? Cada geração tem uma característica muito particular. Exemplo, os baby boomers existia um lema, né? Trabalhar em uma só empresa pela vida inteira. Isso era orgulho. Fiquei 40 anos na empresa X. Construí essa empresa. Eu dediquei minha vida para a construção, para o crescimento da empresa. Perfeito. Você fazia parte daquela história. Depois, quando vem a geração X, a nossa palavra-chave era ser workaholic. E isso era uma baita de uma qualidade. Né? Você se orgulhava de falar a respeito disso. E a gente tem resquícios disso ainda quando você fala: eu trabalho enquanto os outros dormem. Certo? Beleza. Então, isso era bonito. Isso constrói até a identidade dos profissionais, né? Logo em seguida, a gente vem a geração Y, que o Y, ele geralmente era filho de baby boomer, tá? E também de um pouquinho ali dos primeiros X. O Y, ele é uma geração, ela já é uma geração que vem com uma espécie de ruptura, tentando dar um basta para o que estava vendo. Só que existia ainda a hierarquia muito bem definida, o medo, o respeito, tudo isso junto e misturado. E eu costumo dizer que o Y teve a força o suficiente, por ser filho de pais X ou baby boomers, para conseguir romper isso. Tá? Foi o início de uma ruptura, mas não conseguiu ter força o suficiente. Logo em seguida vem a geração Z, né? Onde começa a olhar para todo aquele modelo de trabalho até então, falando: para lá, se isso é ter sucesso, se isso é realização e se isso é felicidade, então eu acho que eu não sei o que é felicidade não. Porque eu não consigo ver o meu pai estressado e minha mãe também, poxa, com saúde mental afetada, eu não consigo ver onde está a felicidade. Eu acho que me mentiram até aqui. Ou então, se não foi uma mentira intencional,
eu acho que nem eles sabiam onde eles estavam inseridos, né? Ou naquela gaiola, naquela bolha que eles estiveram sendo alimentados ou metidos ou enfurnados até hoje. E a Z veio como uma segunda fase de ruptura, só que muito mais agressiva. Por quê? Porque a Z já nasce completamente digital, é a primeira que nasce já totalmente dentro desse ambiente e começa a ter outras opções que até o Y não se teve. Ela pode ter escolhas. E quando eu lhe dou escolhas, Conte, o que acontece? Eu lhe dou poder. Uhum. E quando eu tenho poder, eu tenho inclusive o poder de ir embora. O poder de dizer sim ou não. O poder de rumar para as liberdades que eu posso querer. Seja uma liberdade financeira, uma liberdade geográfica, uma liberdade de tempo, mas eu tenho mais possibilidades de dizer não, vírgula, obrigado. Não, vírgula, estou indo embora. A Z, ela começa isso. Só que vem de uma maneira totalmente abrupta, onde os pais do Z, que em grande parte são X, olham para aquilo e falam assim, não, pera lá, poxa, não é assim. Mas, na verdade, a gente olha para o Z e, em grande parte, é a vida que a gente gostaria de ter. Porque nós, o quanto antes, tínhamos que nos arrancar de casa. Sim. E construir a nossa vida. Ou seja, voltando, queríamos ser para depois ter. Assim a vida nos ensinou. O Z olha para todo aquele estresse que os pais tiveram, onde encontravam eles só no final de semana ou à noite. E ele repulsa. E fala assim, não, nem ferrando, eu vou ter que trabalhar 30 anos para conseguir comprar uma casa. Né? Eu vou ter que trabalhar mais 30, 40 anos para daí talvez fazer a minha primeira viagem para Nova York, né? Ou Hollywood. Não, não quero não. Então eu acho que eu vou ficar até os meus 30 e poucos anos, né, morando na casa dos pais. Vocês que me deem a base da pirâmide de Maslow, né, de que o Z inverteu a pirâmide de Maslow, porque eu quero antecipar nos meus 18, nos meus 20, nos meus 25 anos, o bem-estar, por exemplo. Né? Eu quero me entender, inclusive, já lá no começo. E aí vale uma reflexão que é o quanto a gente vive no mundo da internet onde tudo é polarizado, de novo, né? O quanto é autorrealização, você ter essa postura, essa carreira workaholic, essa construção de identidade, essa afinidade, né, com a marca, com a empresa, que não é sua, é de alguém, mas você se realiza trabalhando para ela 20, 30 anos. E o quanto faz sentido você se colocar em primeiro lugar e olhar o seu bem-estar, a sua saúde, né, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, porque se lá atrás a empresa, o emprego, a sociedade vinha em primeiro lugar para que eu pudesse performar e fazer o que eu quero, né, ou seja, primeiro tem que ser para depois ter, agora não, agora eu posso focar um pouco mais, ou prioritariamente, em quem eu quero ser, o que eu quero ter, e eu vou escolher como construir isso das maneiras que sejam mais convenientes a mim, porque as opções estão na mesa. Então, entre esse mundo dos extremos, né, será que a gente não tem que trazer um equilíbrio de compromisso, de disciplina, de entrega, com o bem-estar, com saber desligar, apertar o botão e... Puxa, hoje a agenda da família. Segunda-feira eu resolvo isso. O que a Z tem é o poder de ir embora, que as outras gerações não tiveram. Consequentemente, a geração Z ela não vê o trabalho como sinônimo da vida, como Baby Boomers e X principalmente viram. A Z ela olha para uma empresa como um intercâmbio. Intercâmbio do quê? De experiência. Por isso que ela é a geração que menos fica hoje dentro de uma empresa. Apesar da média nacional ser menos de 2 anos, 19,3 meses é que um trabalhador brasileiro atualmente fica dentro de uma empresa, as gerações mais novas ficam muito menos tempo do que as gerações mais velhas. Né? O Baby Boomer, o X até o Y continuam ficando um período maior que 2 anos. A Z puxa tudo isso para baixo. E vai continuar puxando porque a massa de Z que entra no mercado de trabalho também começa a aumentar, né, dentro dessa jornada. Inclusive, a partir de 2030, o percentual de geração Z no mercado de trabalho já será maior que 50%. E mais de 50% da nossa população brasileira, a partir de 2030, também terá mais que 50 anos de idade.
E que essa guerra geracional ela não vai ficar por aqui, ela vai continuar em frente, onde muitos mais velhos não querem se adaptar no sentido de olhar que são outros tempos e de que não adianta exigir que o Z seja como eles ou que eles tenham que sofrer o que o X sofreu. Apesar de que eu sempre falo que cada geração diz que a sua geração era mais difícil. Cada um adora falar isso, né? Que nem quando você vê outra pessoa doente ou com o braço quebrado, você fala assim, não, mas o seu não foi tão grave, porque quando eu quebrei o meu, cada um quer falar da sua dor. Sim. Essa mesma relação está acontecendo das gerações. Isso é nocivo. O Baby Boomer criticava a geração silenciosa, né, que foi aquela que pegou ali desde o crash, a grande crise de 29. Depois veio os Baby Boomers e logo em seguida depois o X e o X, né, o Baby Boomer, melhor dizendo, criticando o X, também dizendo essa geração mais nova, né, não sabe o que está fazendo. O X critica o Y e o Z olhando para baixo e falando, poxa, isso daí são Nutella, porque no meu tempo era que difícil. E aí eu questiono muitas das minhas palavras pelo Brasil, né, em liderança multigeracional, perguntando, pessoal, será que, e aí X, quem é X aqui na plateia, será que a sua geração que era mais difícil? Não era, Dom Bosco, a geração Z era que era, a geração X, não tem comparação que era hoje em dia. Daí eu falo, puxando uma expressão até do Paraná, né? Uhum. Se no Rio Grande do Sul se fala guri, no Paraná se fala PA, né? Isso. PA. Onde é que surgiu a expressão piada é bosta? Não é de agora. Né? Muito era do Z, do Baby Boomer, falando pro X. Sim. Pô, isso parece um piada é bosta, não faz as coisas nada direito. Tem que aprender. Né? Tem que crescer, já tá fazendo merda. Né? Então, ou seja, isso não vai acabar a zoeira, never, né? A zoeira nunca acaba, never end. Então, quando a gente começa a olhar isso e não se colocar na sua própria cápsula, no seu próprio mundinho, na sua própria bolha, aí sim tudo é possível por meio de algo que é apenas o meio. Comunicação. Comunicação, Conte, é o único produto na nossa vida, o único produto que você vende, que Dal Bosco vende, lá vai, que nunca vencerá. Pode ver, a comunicação da época de Jesus Cristo, de Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, sempre foi um produto, só que sempre foi meio. Sim. Comunicação sempre é meio para se alcançar alguma coisa. E é meio, inclusive, para um podcaster, é meio, inclusive, para um radialista. Porque o foco de um radialista, ou de um apresentador de TV, ou de podcasters, não é apenas a comunicação, é para chegar num outro objetivo. Então, quando a gente não se coloca na nossa cápsula, né? Quando eu não fecho aquele portal da minha caverna do dragão, e eu consigo abrir, ter a chave para abrir, né? Por meio do poder de me comunicar de uma maneira, olhando a perspectiva de gerações que estão acima, que estão abaixo aqui, e eu digo acima e abaixo em termos de uma escala de tempo, tudo é possível em termos positivos. O grande problema hoje em dia, onde existe essa guerra multigeracional, olhando para o mais novo, chamando de Nutella, e um Nutella olhando para cima e chamando de tio Suquita. Tio Suquita. Isso não vai... Mesmo sem ter assistido. Mesmo sem ter assistido, porque quem não assistiu o tio Suquita, ele vai trazer, então é o tiozão do Zap, né? Que daí ele é algo mais recente, a partir de 2010. Se continuar apenas nesse tipo de julgamento, e eu não querer olhar para o outro lado, o que ele tem de melhor para trabalharmos em conjunto a partir dali, eu estou simplesmente trazendo para a superfície, para cima da mesa, a arrogância. A classificação não ajuda. Não ajuda, e a arrogância, o que ela é? A demonstração do outro lado de que ela chegou no máximo do que ela acha que poderia aprender. Quando eu ajo com a arrogância perante uma situação, estou demonstrando que, olha, né, eu não preciso mais aprender nada. Ou então é uma certa defesa... Sim. Com relação ao medo que eu tenho. Então eu crio aquele escudo ali para achar que aquela arrogância ela irá me proteger. Se eu não tenho esta comunicação, a gente tem então a arrogância predominando. Porque eu acredito que a minha cápsula, né, o meu universo, a minha Nárnia é que é acima de todos. Mas sobrepor. Exatamente. Dom Bosco, para quem está nos acompanhando aqui, dá um recado direto, uma pergunta que eu sei que não é fácil. Como que as empresas podem gerar uma percepção de valor melhor, maior, olhando para colaboradores, para profissionais e olhando para clientes? Como essa construção de valor pode acontecer?
duas maneiras. Acompanhando qual é a cultura que existe na sua empresa e o que você quer desenvolver daqui para frente. Porque aqui eu faço uma observação para lá de fora da curva do que se prega aí no mercado. Conte, quem disse que você tem que contratar Z? Quem disse que você tem que contratar X ou Baby Boomer? Uhum. Você pode ter, sim. A empresa é sua, você pode ter uma empresa ultra fragmentada com um público que você quer trabalhar, porque hoje você tem a opção. E olha a provocação. Se talvez você está buscando o Z, ou daqui a algum tempo o alfa, será que você não está percebendo algum valor nessa mão de obra? Então vamos ter um pouco mais de humildade e buscar essa conexão, em vez da arrogância, da soberba, de dizer, não, é assim que funciona. E você pode hoje, sim, ter uma empresa que você é segmentada e que, poxa, eu quero trabalhar apenas nessa linha. Uhum. Claro que pode, a empresa é sua, CNPJ é seu, a decisão, né, de não querer se comunicar ou aprender entre gerações é totalmente daquele investidor. Só que a grande massa de trabalho, a partir de 2030, será Z. Se você pensa numa sustentabilidade orgânica de mão de obra lá para frente, dificilmente você a terá sem trabalhar com Z, sem trabalhar com alfa, sem se modernizar com relação a isso. Então aí vem o segundo pilar. Como conseguir isso? Não existe forma sem estabelecer uma linha de comunicação entendendo a expectativa e as potencialidades e fragilidades de cada uma das gerações que estão dentro da sua companhia. Porque se você tem hoje um Baby Boomer e um X dentro da sua empresa, para aquele cara a estabilidade financeira, a estabilidade de emprego, a segurança é completamente determinante. Completamente determinante. Agora, quando você tem também Z e alfa dentro daquele ambiente, a segurança financeira não é o que dita a regra, até mesmo porque sair por salário mais alto é apenas o terceiro a quinto motivo da geração Z vazar de um CNPJ. Tem outros fatores que fazem com que ela fique dentro de uma companhia por mais tempo, que ela se sinta representada ali por dentro. E não é remuneração. E não é remuneração. Também importa, mas não é a primordial para grande parte da Z. Se o líder daquela companhia ele não entender isso, as expectativas para cada um, e esquecer aquela besteira de ter, né, um plano de desenvolvimento, um plano de carreira padrãozinho da empresa, bota todo mundo nesse balaio de gato e trata todos os gatos da maneira igual, achando que todo mundo é o gato pardo, que se alimenta do mesmo, da mesma comida, esse cara está completamente ferrado. Então, a comunicação, sim, ela é primordial, partindo do entendimento da expectativa do que você tem dentro da sua companhia. Quais são os anseios, as potencialidades, as fraquezas de cada turma ali dentro. Porque se você não trabalhar com cada turma de maneira distinta, obedecendo às particularidades, e aí eu não estou falando em fazer a vontade do outro lado, não. Porque isso é impossível, principalmente se já é difícil numa empresa pequena, com 10, 20 colaboradores, imagina numa grande companhia. Mas isso vai implementando uma cultura, uma linha de corte, que vai sim fazendo muita gente vazar dentro desse processo, mas vai ficando muita gente boa, que está muito alinhada ao que você quer para uma construção sadia no futuro. Então, Bosco, olha só, e para você que está nos acompanhando, né, eu tenho um ponto de vista que é o seguinte: nós temos que desenvolver uma inteligência mercadológica, uma inteligência estratégica, melhor, uma estratégia inteligente de carreira. Se o mundo é o mundo e eu não consigo influenciar, eu apenas sou passageiro nessa mudança toda que está acontecendo, se eu sou uma geração mais antiga, ou jovem há mais tempo, né? X, Baby Boomer, ou o Y que está caminhando para lá, e está vindo gente nova, com outro comportamento, com outro olhar de mundo, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, sobre o que eu acredito, e sim como eu consigo performar diante de um novo mundo reconfigurado. Ou seja, o que eu tenho para aprender com os mais jovens, que eu posso incorporar e me tornar um pouquinho mais jovem, mesmo sendo um baby boomer, mas habilitado a fazer coisas que os jovens estão fazendo, porque estamos todos no mesmo mercado de trabalho, na mesma empresa, no mesmo mercado em si. Se eu sou o jovem
que, puxa, eu tenho todo esse universo de possibilidades, a informação, o conhecimento disponível, mas me falta experiência e sabedoria, porque muitas vezes a gente brinca aqui no livro que o dinossauro, ele é lento, não porque ele é preguiçoso, não porque ele está cansado, mas porque ele já errou tanto que ele espera o boi de piranha atravessar o rio para depois ele ver o melhor caminho. Isso é experiência, né? O calo vem com o tempo. E o jovem, ele tem aquela energia, aquela vontade de fazer e muitas vezes não enxerga algumas coisas que, se espiar em cima do muro, vê que o horizonte é um pouquinho mais E longe. que é a geração imediata, porque como ela nasceu já digital, É tudo para é ontem. tudo para ontem. Eu dou 2 cliques aqui, né? A gente para ligar tinha que comprar uma ficha. Depois tinha que inserir e torce para o outro lado atender. E depois, né, se atende e fala a pessoa está em rápido. casa, está na empresa, né? Porque Exatamente, ou pessoa manda ficha, a pessoa chamar. não está lá. Então era tudo mais lento. Hoje em dia Sim. você vai querer colocar o Dal Bosco Cast ou aqui, né, o podcast do Conte, e se aquilo não abrir em 2, 3 segundos, você está pé da vida com o seu celular ou com a Exatamente. companhia. Vou te falar uma coisa. O pessoal me pergunta, Dalbos, como professor, por que que você ainda está na graduação, Conte? Poxa, dá aula em várias faculdades, em pós-graduação, é mestre, né? Ou seja, você tem que estar na graduação? Não tenho que estar, mas eu posso estar. Estar na graduação também me conecta melhor com as novas gerações. Por que que nós estamos aqui no ConteCast? Porque falando de comunicação como ferramenta, é uma forma de eu me comunicar melhor com o meu aluno. Isso aqui vira conteúdo estendido da aula. Você gostou desse assunto? Você quer um pouco mais? Tá aqui, ó, 50 minutos para você. Sabe o que eu estou fazendo para esse ano? Criando um baralho, um jogo, uma gamificação para falar de marketing estratégico. Porque quando a gente fala de marketing estratégico com Baby Boomer, com X, é o dia a dia dele dentro das empresas. Quando eu falo com Z, que está na graduação, e ainda não está no primeiro emprego formal, ou está ainda na visão de estagiário, e ele não enxerga aqueles movimentos estratégicos, não faz sentido para ele. Ele fica com aquela cara de caneca, tá, do que você está falando? Né? Aí eu tento fazer analogia com o militarismo, com o jogo de futebol americano, aí ele entende um pouquinho mais, eu estou calibrando a minha comunicação. E a hora que eu coloco um jogo, ele larga o celular e ele vai para a mesa jogar. Por quê? Porque é uma nova linguagem para ser atrativo para ele. Ou seja, o convívio com as novas gerações me faz. Eu sou um dos últimos X, que eu brinco ali que eu apaguei a luz, fechei a porta e abri a porta do Y. Né? Eu fiz a transição, sou de 81, então conforme estudo sou X, conforme estudo eu sou Y. E me comporto muito dessa forma, dual. Né? É uma forma de eu, X, aprender com o Z a ser mais competitiva. Porque quando a gente vai para a empresa, vai fazer o treinamento corporativo, que é onde está o dinheiro da educação, eu tenho ferramentas mais interessantes para ser mais atrativo e ser mais competitivo frente àquele baby boomer que também está no mesmo mercado que eu, só que com a mesma palestra, o mesmo formato quadradinho. Né? E eu queria puxar um gancho para a gente ir para o nosso finalmente. Tá aqui as nossas crianças, né? Estão figurando aqui na mesa conosco. Então a gente falou um pouquinho entre drones e dinossauros. Você que já me acompanha há algum tempo conhece. Mas eu tenho uma referência, tenho uma dica para vocês aqui. Mas eu quero que você, Dal Bosco, traga, né? Dentro desse aprendizado do mais antigo aprender com o novo e o novo aprender com o mais antigo, como que a gente pode sair dessa invisibilidade para se tornar inesquecível? A gente entra numa nova era de contratações de executivos do mercado de trabalho, onde os próximos 5 a 7 anos, quem será muito valorizado financeiramente no mercado da alta direção serão C-levels pop. Né? CEOs pop, por exemplo, têm um grande engajamento ou consigam A gente vê isso no inspirar. LinkedIn. No LinkedIn, por exemplo, tem muitos, né? Inclusive, muitos que eu acabei projetando lá em termos de marca pessoal. Por quê? Por causa que a geração mais nova, a Z e Alpha, não basta apenas trabalhar para um CNPJ de nome. Eles querem trabalhar para líderes inspiradores, que esses líderes passam a fazer parte do intercâmbio de vida que eles estão chamando ali de empresa naquele período. Faz sentido. Faz sentido. Nós não tínhamos isso porque tínhamos poucas opções. Até mesmo porque para a gente procurar uma vaga no passado custava muito. Ou era por um QI, quem indica, ou então seu orientador de faculdade ele indicou, ou então pastinha embaixo do braço, toque, 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 bate porta para tentar visitar algum lugar que aí a dificuldade era passar da secretária, né, para conseguir remeter o seu currículo a um RH, a um dono daquela empresa. Bom, se a gente precisa disso, algo que é fundamental para gestores Y, X e Baby Boomers, aprender a sair da toca, a sair da caverna.
Porque tem muita gente tecnicamente fenomenal, mas não sabem ser percebidos da maneira correta no mercado. E o porquê isso? Porque ninguém nos ensinou. Como é que sempre nos doutrinaram no ambiente educacional? Se esforce, estude muito, tenha as suas hard skills, suas habilidades técnicas e você será um profissional fenomenal. Onde? Viramos profissionais muito técnicos, muito tarefeiros, mas ninguém nos ensinou a empreender, a liderar, a ter resiliência, nada disso. As tais soft skills, ninguém nos ensinou. Isso não era, né, batido no passado. E ainda o próprio sistema educacional ainda falha muito com relação a isso, salvo raros casos hoje no Brasil. Isso fez com que tivéssemos gerações mais antigas que chegassem na atualidade tecnicamente muito bons, profissionais muito bons. Só que em termos de habilidades comportamentais, né, sem uma bagagem, porque como eu costumo brincar nas palestras, fomos educados a sermos ogros e ogras, a sermos chefes e não gestores, muito menos líderes. Sim. E o terceiro pilar para deixar essa cadeira em pé, para virar uma banqueta pelo menos, além da hard skill e da soft skill, ninguém nos ensinou esse terceiro pé dessa cadeira, que é ser percebido. E hoje em dia, num jogo de atenção onde as pessoas têm muita informação a todo tempo, imagina, o que as pessoas hoje têm no celular delas é mais do que um país tinha sobre o outro na Guerra Fria. Então você tem um volume de informação onde não basta ser o melhor tecnicamente, porque as pessoas não sabem disso. Você precisa ser percebido. E é onde entra o personal branding. E aí que entra a marca pessoal. Ou seja, a minha nova obra, né, que virou best-seller, já da primeira para a segunda edição no Brasil, traz muito esse aspecto. Como você sai do invisível e se torna inesquecível. E não necessariamente você precisa ter todos os cursos. Não necessariamente você precisa ter 40 anos no lombo de trajetória para ser respeitado. Até mesmo porque as pessoas que você for ver hoje em dia, que mais são considerados autoridades morais em seus segmentos, não necessariamente são os melhores tecnicamente. Sim. E muitas vezes até muito longe disso. E por quê? Porque aquela pessoa ela sabe ser percebida, ela consegue passar uma segurança, uma confiança por meio da trajetória dela até aqui. Enquanto outros estão lá, não, mas eu tenho X cursos, Dal Bosco. Ok, bom para você a partir de agora. Mas só isso não vai ganhar o jogo. Não é o suficiente para ganhar o jogo. O livro trabalha muito dentro dessa jornada. Como que eu saio de um perfil escondido e me torno algo relevante para alcançar o meu objetivo? Seja lá qual for o seu objetivo. Porque tem gente que quer sair do CLT para empreender. Tem gente que já vende algo, quer tornar aquele produto, aquele serviço, aquela sua palestra, aquela sua mentoria muito mais apetitosa no mercado, com tickets maiores. Já tem outros profissionais que ele quer continuar trabalhando para uma empresa, só que ele quer cada vez mais ter uma abordagem maior e também com maior qualidade, não só em quantidade, de headhunters, de RHs. Tem aquele outro profissional que ele quer ser muito mais convidado pela mídia, para ser visto como uma autoridade. Então, independente do objetivo, esse livro ele vem explicar de uma forma muito didática, um passo a passo, como a pessoa começa a aumentar a sua visibilidade, começa a ganhar respeito no mercado, depois ela passa a ter uma admiração, constrói uma reputação e chega na sua autoridade moral. Aonde, Dal Bosco? Aí no seu segmento. Perfeito. Para você que está nos acompanhando, gostou desse papo? Gostou? Já conhecia? Conheceu agora o Ricardo Dal Bosco? Saia do invisível, se torne o quê? Inesquecível. Como é que a gente se torna inesquecível? Seja memorável, seja você antes de qualquer coisa. Traga autenticidade para que você não seja apenas um outdoor passageiro na avenida, mas que você seja uma memória marcante na cabeça do seu cliente, da sua família, de todas as pessoas que estão ao seu redor. Se torne inesquecível. Saia do invisível e se torne inesquecível, por Ricardo Dal Bosco. Agora aquela pergunta matadora que eu vou pegar emprestado do seu podcast, né, do Dal Bosco Cast. Uma frase, em um livro, em uma obra, em um filme, o que definiria Dal Bosco? Dal Bosco é um profissional que constrói a sua vida para servir o outro, fazendo com que eu seja apenas uma ponte para ele ou ela alcançarem o seu sucesso. Seja lá qual for o sucesso que eles definam. Porque se formos perguntar para um baby boomer ou para um X que eu atendo, ele vai definir sucesso de uma maneira.
Se formos perguntar para Y, que é outra fatia que eu atendo, sucesso já mudou a definição. Se formos perguntar para o Z, que eu atendo, sucesso é muito diferente do que 2, 3 gerações. Eu sou apenas, né, um facilitador, um mentor, alguém que é, sim, né, um estudante frequente da própria vida e que traz todos os ensinamentos que eu passo, né, no meu próprio lombo, na minha própria trajetória, e de muitas pessoas, para fazer com que o outro lado descubra o superpotencial dele ou dela. Que ele descubra uma verdade que muitas vezes nem ele sabia. Por que que ele não sabia? Porque ele está no inconsciente. Eu trago ele para um modo de sabedoria onde ele começa de uma maneira agora consciente, ver, poxa, cara, aqui você tem potencialidades que antes você não conseguia destravar. E por que que ele não conseguia? Porque cada um de nós estamos embebidos numa piscina de bloqueios, limitações, crenças limitantes, cada um com as suas. Agora, até onde eu consigo torná-las conscientes, para daí agir sobre elas, dominá-las e transformar isso como um trampolim, um impulsionador para a minha própria marca. Eu, Dal Bosco, sou apenas esse facilitador. Né? Alguém que se reconheceu na vida, encontrou aí o seu destino como um mentor, um comunicador, também um palestrante e um escritor, para levar, né, a minha própria comunicação para criar aquele clique. Para quem está do outro lado, seja um mentorado, um leitor ou uma plateia, para que eles possam se enxergar dentro dessa jornada e entender, caramba, daqui para frente eu sou a minha própria mídia, daqui para frente eu sou o meu próprio nicho, né? Esquece, você é do setor de economia, de ESG, governança, sucessão familiar ou marketing. Você é um nicho daqui para frente. E a partir deste nicho, eu posso ter diferentes habilidades, capacidades para, né, realizar os sonhos que eu tanto quero, os meus sonhos, e não o que me disseram que seriam os sonhos que eu deveria realizar. Ou, né, não necessariamente para buscar a felicidade que os outros definiam como tal. E sim, aqui realmente eu quero buscar para construir um legado. E um legado não no sentido apenas do futuro ou pós-morte, né, mas um legado no sentido do agora. Porque legado e marca pessoal, eu costumo dizer que elas possuem uma grande similaridade, no sentido do que é Dal Bosco. É a sua obra. Né? Até onde continuamos vivos, continuaremos vivos, até o momento que lembrarem da gente, independente se você esteja vivo ou morto. Consequentemente, o legado ele precisa ser construído agora. E qual é a maior plataforma que você pode ter para impulsionar essa construção do seu futuro, ser essa porta do destino, ser esse construtor de um legado? Marca pessoal. É você. Parabéns. Né? Então, tenho certeza que por onde você passa, nos seus alunos, suas plateias, seus treinamentos, no seu livro, você se torna, de uma certa forma, inesquecível por ser o construtor dessa ponte. Você se torna inesquecível por ser aquele facilitador que move a pedra na porta da caverna e deixa a luz entrar. Né? Faço o livro, inclusive a base dele, né? Assim como o próprio filme que começamos o podcast hoje, citando o Show de Truman. Sim. Show de Truman, o livro best-seller do Invisível e Inesquecível, eles possuem um princípio em comum, o mito da caverna de Platão, onde existiam pessoas que estavam algemadas e a realidade delas era apenas a sombra que viam. E quando você consegue se libertar e vai para a saída da caverna, você encontra a luz. O que era a luz? A analogia da luz era a consciência. Conhecimento, consciência, você saber que existe algo maior do que você. Que é a porta que o Jim Carrey também abre lá ao final do filme. É muito simbólico, né? Muito simbólico. Então, se antes víamos aquele filme como até uma comédia, né? Voltem a assistir de uma maneira agora, pensando, caramba, o quão profundo o quanto é eu aquele... não sou o Truman. Está dentro de uma bolha onde sou, né, de certa maneira, sim, manipulado, todos somos. Né? Sempre porque tem mais poder que a gente. É fruto do nosso meio. Uma marionete dentro dessa jornada, mas agora, poxa, será que eu consigo trilhar um caminho para aumentar essa minha consciência e romper algumas bolhas? Perfeito. Vão ter, né, não só lagartixas, mas dinossauros e jacarés e crocodilos dentro dessa jornada, desse caminhar nesse pântano. Ok? Mas como é que eu começo esta construção para encontrar a minha luz, a minha grande verdade? Porque senão eu vou ter uma vida medíocre. Vou ter uma vida apenas de coadjuvante. Sim. Onde você foi feito,
né? Ou você veio a esta vida para assumir um protagonismo. Se não, creio eu que você não deveria ter nascido humano. É um grande desperdício de energia, próprio, de tempo, né, de o próprio espaço. cara que eu gosto muito, o próprio Clóvis de Barros, cita muito, somos escravos da própria natureza. Né? Tome cuidado para não ser o escravo da própria natureza, que eu cito inclusive na obra. Exemplo, um rato nasceu para ser um rato, um crocodilo para ser um crocodilo, um ganso também. Então eles vão fazer aquela mesma programação a vida inteira. Não tem como eles inventarem moda. Não tem como, num dia chuvoso, eu vou lá gravar um podcast humano. Era muito mais fácil Dal Bosco ter ficado, né, entre São Paulo e Santa Catarina e Paraná, que é a rota das palestras, eu podia estar agora no hotel. Não vim dar uma entrevista. Seria muito mais cômodo. O Conte da mesma maneira. Por que ele arrumou sarna para se coçar? Está gastando aqui energia, tempo de vida para somar aos outros, para gerar valor. O humano é a única espécie animal que sai da rota. Inventa outras coisas que possam gerar valor além da programação animal que os outros foram programados, os outros animais foram programados. Olha a riqueza nisso. E não sei qual é o Deus que os nossos ouvintes acreditam. Cada um talvez tenha o seu Deus ou talvez você seja até ateu. Mas se você acredita em algum Deus, seja lá qual for o seu, se você nasceu talvez então um humano, o máximo que você pode fazer para fazer jus é alcançar a sua superpotência. E aí fica a provocação final aqui na minha câmera, né? Fechada. Será que você sabe a sua potência? Será que você sabe o seu superpotencial dentro da sua jornada chamada vida? Porque se não souber, você vai apenas existir e não de fato viver. Excelente provocação, né? E já que você invocou Platão aqui, talvez o resumo desse grande papo que a gente teve aqui sobre as multigerações seja fazer a dialética de Platão, né, onde não é o A ou B que está certo, mas quando A e B interagem com humildade de ouvir o outro e considerar o outro correto, surge um caminho C, surge uma terceira via, surge um caminho que é complementar de A e B e é muito mais inteligente, muito mais eficiente. Então, entre drones e dinossauros, entre o invisível, né, de uma escuridão e da sombra, abra a porta, vá para a luz e se torne inesquecível. Eu sou Alexandre Conte, esse foi mais um ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web. ConteCast, seu conteúdo número 1 de marketing e gestão na web.